Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Estamos aqui mais uma vez na Flip, gravando com o pessoal, encontrando as histórias boas, encontrando a galera que tem história para contar, que tem vibração poética, vibração de ficção, de não ficção, e a gente está falando com a Luciene Vignoli, que eu conheci num barco literário. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Tadeu. Muito lindo. Cara, fiquei muito surpreendido com a sua história ontem. A gente esteve num barco com a Jana Calciolari, e aí eu conheci a sua história, que eu achei maravilhosa, e eu quis contar aqui no programa. Você que lançou seu livro, Cola Invisível, pela editora que é sua também, né? E eu queria que você falasse um pouco do livro e contasse um pouco da sua história. Eu até costumo dar uma sinopse antes, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que você fale, porque eu acho que a sua história, como sendo não ficção, merece, assim. O que é o Cola Invisível? Que responsabilidade, eu mesma fazer a sinopse. O Cola Invisível é a representatividade, uma autoficção, né, que narra a história de uma menina, que sou eu. Mas tentei de início fazer uma ficção, dar outro nome para ela, mas não rolou. Tinha que sair tudo a verdade mesmo, as memórias, os devaneios, toda a loucura que vivi. E contar os colos que eu não tive. Você falou para mim que você teve um irmão que foi abandonado. É isso? Ele não foi abandonado, né? A nossa mãe faleceu no parto, logo após o nascimento dele, e ele foi entregue para adoção para outra família, porque o meu pai não teve a condição de saúde mental de cuidar. Então ele se sentiu, ficou assustado e entregou o bebê para adoção. Você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos e meio quando ela faleceu. E você não tem memória disso, provavelmente, né? Não, de quando ela morreu, nenhuma. As minhas memórias, elas vêm depois, acho que mais ou menos uns 4 anos e meio. Que eu sei que esse tempo que, quando ela faleceu, eu fiquei com o meu pai, ele deu o bebê para adoção, o outro irmão mais velho, ele deixou com outras pessoas cuidando, e a outra irmã mais velha também. Então eu fiquei só dele e ele só meu. Durante um período. Vocês dois. Só nós dois. E como que foi isso? Assim, você falou que seu pai não teve maturidade psicológica para lidar com a morte da sua mãe, entregou o seu irmão para adoção e ficou você uma criança junto com o pai sem um equilíbrio psicológico. Total. Um pai ausente, desequilibrado, desconectado, embriagado e muito feliz, né? Porque estava bêbado sempre, então a criança ficava feliz também, né? E você tinha parentes próximos, alguma coisa? Tinha parentes próximos que não se preocuparam muito com essa ausência, não perceberam essa ausência dele e muito menos com a responsabilidade, né? Então não compareciam justamente com medo de ter que ficar com cuidado da menina, né? Então eles se afastaram. E ele, na sequência, acabou se casando com uma outra mulher justamente para ajudá-lo também nesse desafio de cuidar da casa. Você foi morar com eles? Eu já morava com ele, e aí ela veio morar com a gente. E de início eu acredito que ele ofereceu um lar para ela, né? Ofereceu um espaço, ofereceu atenção, só que ele estava desconectado comigo e também com ela depois, com ele mesmo principalmente, né? E aí veio a parte mais louca de tudo isso, que é quando você vai morar nas ruas, é isso? Como que foi isso? Ela, minha madrasta, eu adulta hoje imagino que ela estava esperando um lar e não recebeu, então ela ficou muito enciumada, porque o marido não dava atenção no tempo que estava sóbrio, ele dava atenção para mim. O pouco tempo que ele tinha disponível era para criança, não era para ela. Então ela passou a ter raiva. E aí ela passou a fazer o que ela sabia fazer, que era se prostituir. Antes de eles se casarem, ela era prostituta, ela passou a fazer isso em casa, a me expor naquela situação. Trouxe 2 filhas para trabalhar. Você tinha quantos anos? Eu tinha... eu não sei exatamente a idade que tinha quando ela veio, eu sei quando eu saí. E aí ela passou a ter aquele ambiente, ficou disfuncional, inadequado para a criança e para a idade que eu tinha. Mas até aí ainda era uma bagunça, como acontece em muitos lares, né, infelizmente. Mas aí ela passou a cometer a violência física, né? Então quando ela me queimou, virou a frigideira de óleo quente.
Eu brincando com meu pai, né, de corre-corre, pega-pega, ali com ele, e ela virou a frigideira de óleo quente nas minhas costas. E aí eu costumo dizer, por onde eu ando e escrever, que ela me queimou a pele e a alma para sempre. E o vestido ficou grudado. Física, né? Não. Eu tenho uma marca física nas costas por causa disso, um coração. Ficou uma assinatura, Ficou uma assinatura, uma marca mesmo, um carimbo. E eles não tomaram cuidados nenhum na sequência, e eu com dor, com o vestido grudado na carne, como eu falo, por muito tempo mesmo, ele ficou crostado na pele. E aí, talvez por isso a lembrança tão forte, pela dor, né? Aí eu lembro que não foi um acidente, não foi sem querer, foi de propósito, E aí nos dias seguintes... E como que seu pai lidou com isso? Eu não sei. Eu costumo dizer que eu não sei qual foi o cuidado que ele tomou, nem o que fizeram para interromper a tortura, que foi aquele óleo quente na pele. Mas eu sei que eles continuaram bêbados, continuaram naquele ambiente onde eles não estavam nem aí para nada, nem para mim, nem para eles mesmos, nem para ninguém. Isso que é interessante dizer. Eles estavam perdidos, era um ambiente que não era familiar, não era adequado, e eu fugi de casa. Eu percebi, muito pequena, muito criança, com 4 anos e meio, aí eu sei a idade. Você saiu de casa? Saí de casa. Eu fui brincar na rua. Que cidade que era? Não voltei mais. Em São Paulo, na Zona Norte, Vila Maria. E você foi pra rua, real? Fui pra rua. E quando você foi pra rua, teve algum tipo de conselho tutelar? Alguém que... Como é que foi isso? Não teve nenhum conselho tutelar, o Estado não teve participação na investigação, nem atenção, nem nada parecido. Eu não me lembro de nenhum agente do Estado, eu lembro dos policiais só. Assim, aí eu fui crescendo, né, abandonada mesmo. Você convivia com os moradores de rua, assim? Eu convivia mais com as pessoas de rua, assim, mas eu ficava mais sozinha, ficava na rua mais sozinha. E com as pessoas sem ser de rua também, que ficavam brincando na rua. Aí perambulei pelos bairros próximos de casa. Você dormia na rua, você se alimentava como? Eu não me alimentava. Eu dormia nas marquises e nas portas dos comércios próximos à Vila Maria, principalmente porque meu pai era português e ele falava muito arrastado, e as pessoas que estavam ali falavam como ele. Então, como eu era muito criança, eu sempre, quando eu me afastava de uma linguagem diferente, eu tentava voltar e me aproximar por aquele bairro que era populoso, tinham muitos portugueses. E eu ficava na porta das padarias, principalmente, para pedir comida, quando ganhava alguma coisa, ganhava pão, e não ganhava nada, então não comia. E aí fui crescendo. E assim, o bonito é que eu andava muito, né? As pessoas em rua andam muito, perambulam o tempo todo, não ficam paradas. E você adoecia, você não tomava banho, você tinha tudo isso, né? Você lembra disso? Como que é essa memória para você? A memória era de muita brincadeira, Tadeu. Era de muito lúdico tudo. Era a enxurrada que eu pulava, era sujeira mesmo e era natural. Eram as pessoas mesmo próximas, de rostos familiares próximos, mas sem me acessar. As pessoas, algumas, elas se aproximavam, às vezes, para fazer maldade, mas as outras que não faziam mal também não se aproximavam para fazer o resgate. Demorou muito. E eu tinha muito medo, eu era muito medrosa. Então, eu andava muito, mal parava nos lugares. E quando eu resolvi parar de vez, as minhas lembranças, elas remetem mais ao muro que eu consegui pular e me abrigar mesmo. E depois de muito tempo, eu pulava os muros das outras casas e às vezes ficava num lugar, no outro, mas era sempre expulsa. Então sabia que não era o meu lugar, mesmo muito menina. Nossa, eu fico pensando assim, uma criança de 4 anos andando na rua, como pode ninguém parar e querer pegar essa criança e querer levá-la para um abrigo, alguma coisa? Não teve isso, né? Eu não sei nem como funciona um abrigo, assim, não tive nenhuma relação com um acolhimento legal, nada disso. O que aconteceu comigo foi muita sorte, e muita escolha, e muita sobrevivência mesmo intrínseca. Isso é impressionante, porque eu pulei um muro de uma biblioteca pública, e nessa biblioteca, sim, eu permaneci sem ser expulsa. Então, ali lá dentro você entrou, você tinha quantos anos isso? Não sei. Não sei. Tá. Só sei que cresci lá. Assim, eu me lembro de... E assim, é bonito porque o que me faz ter essa ideia de tempo
É a ideia de que na biblioteca eu brincava primeiro com os livros infantis, depois acessei os infantos juvenis. Então, o tempo passa para mim em forma de obra literária. E lá na biblioteca alguém te acolhia, como que era isso? É assim, no começo eu só dormia, depois saía, né? Porque a biblioteca abria e eu não sabia que era uma biblioteca. Não tinha a menor noção disso. Depois descobri que as pessoas acessavam, entravam, assinavam o nome, ficavam paradas e eu observava. Eu sempre fui muito de observar e muito medrosa, então eu ficava muito sozinha. E as pessoas na rua sempre oferecendo outras coisas que eu tinha medo. Porque eu vi meu irmão mais velho, aos 8 anos, já se viciar em drogas e eu via que ele ficava diferente, eu tinha medo de ficar assim. Então isso me protegeu, isso foi muito maravilhoso. Quando sua mãe morreu, seu irmão saiu de casa também? Meu irmão tinha 8 anos quando conheceu a cocaína. Nossa, 8 anos? Caramba, Lu, que história é essa? Meu irmão é um cara foda e que eu tenho medo mais da história dele do que da minha, às vezes. Mas ele foi depois para casa das tias e cresceu ali entre a rua e a casa, entre as pessoas que ofereciam outras coisas. Meu irmão foi para a FEBEM, então tem toda uma história paralela à minha acontecendo. E a minha eu atrás de um livro na biblioteca me protegendo e lendo. E lá na biblioteca tinha um zelador, uma secretária? Não tinha zelador, não tinha segurança patrimonial que tem hoje nas bibliotecas públicas. Você vai, você percebe que tem uma segurança patrimonial, não tinha. Tinha uma bibliotecária, outra bibliotecária, alguns educadores e as pessoas que frequentavam. Era uma biblioteca muito ativa e é até hoje. Biblioteca Álvares de Azevedo, na Vila Maria, em São Paulo. É do Sistema Municipal de Bibliotecas. A biblioteca, ela tinha Dona Ursulina. Dona Ursulina era contadora de histórias para as crianças. Uma senhora que me mostrou os livros, me mostrou a vida, e eu decodifiquei por meio deles, porque ela fez isso. E também os outros maravilhosos, porque que não me expulsavam de lá. Então eles me deixavam, mesmo porque é um espaço público que, diferente de muitos outros espaços públicos, a biblioteca pública é um espaço que permite a igualdade mesmo a todos. Você vê muitos excluídos mesmo dentro de uma biblioteca pública, não foi só na minha época, hoje também. Então era um espaço que eu vendo adulta hoje, que tinha que ser um espaço mesmo que me protegeria, porque essa senhora, ela ia para casa dela, no dia seguinte eu dormia na rua, eu acordava, andava por outros lugares, então eu não ficava todos os santos dias dentro da biblioteca, mas eu voltava com a frequência de uma moradora. E eu permanecia lá. E aí eu percebi algumas pessoas com lanchinho, escolas que vêm visitar a biblioteca, então professores. Então eu fingia que eu era da escola também. Eu era muito esperta, eu pedia comida e ninguém dava. Eu fui crescendo e percebi que se eu batesse nas portas e dissesse que era prenda, eu ganhava. Porque eu ouvi crianças dizendo que tinham prenda para a escola. Então eu era muito esperta. Você fala que é para matar a fome, ninguém dava. Se você fala que era prenda da escola... E eu suja, muito suja, piolenta. Não tomava banho de jeito nenhum, fedia mesmo. Banho não era minha prioridade, não é a prioridade das pessoas. Saúde, tudo, né? Nenhuma. Dor de dente, arrancavam, né? Eu entrava no posto de saúde com dor no dente, que não era nada, e arrancava. A minha sorte é ter os dentes todos hoje, só não tenho os molares mesmo, porque arrancaram quando não deveria ter sido arrancado. Mas que era um tratamento mais rápido, né? E a sua rotina era, então, entrava na biblioteca, conseguia algum alimento lá, e criança ainda, em algum momento, você se alfabetizou, né? Como que foi isso? Quando meu pai era muito culto, meu pai me ensinou a seguir a letra cursiva, a assinatura dele, contar até em inglês. Meu pai era muito, muito inteligente. Dizem que minha mãe também era uma pessoa muito sábia, e eu não tenho memória nenhuma dela. Só lembranças que falam, nem são lembranças minhas, né? São coisas que contavam antes. E ele tentava, enquanto estava sóbrio, às vezes me mostrava coisas, livros. Meu pai era um português muito sábio. E quando eu fui para a biblioteca, a dona Ursulina passou a me ensinar. Então ela ensinava, né, letrinha por letrinha, depois sílabas, depois palavras. E depois os livros me ensinaram, eu sou autodidata, tudo que eu aprendo até hoje é lendo. E assim, sozinha. Sempre fui muito assim, acho que é a sobrevivência mesmo, né? E o lugar que eu tava me
me fez ser curiosa, eu era muito curiosa. Então eu escolhia o que queria saber, e eu queria saber tudo. Eu sou até assim. E essa dona Ursulina também não procurou saber onde estava seu pai, sua mãe e tal? Não. Sem saber que ela tinha falecido, claro. É muito lindo, a dona Ursulina, ela fazia o trabalho dela, que era acolher. Depois ia para casa dela, cuidar da família dela. As outras pessoas também. Vizinhos fingiam que eu não existia. Meu pai estava sempre por perto, às vezes, conectado, tomando uma cachaça. Via. E ele não me via. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu também. E eu achava que eu também estava morta, porque ninguém me olhava. Então ele ficava bêbado sempre, nem sabia que eu era eu, ou às vezes sabia e não acessava também. E às vezes eu me aproximava dele, até que eu passei a não me aproximar mais, porque ele não ligava. Se aproximava dele num bar, assim? Nas padarias, tomando a meia cerveja, tinha uma meia cerveja antártica que ele tomava, cachaça, rabo de galo. Vivia bêbado. E não estava nele mais também. E nessa vida você falou que você foi para os 4 anos e meio, você ficou até quando? Até os 11. Até os 11 anos. Muito tempo, hein? Muito tempo. Um dia seria um absurdo. Foi um crime o que aconteceu, é uma denúncia mesmo. Muito tempo. Ao ponto de eu fazer aniversário, minha madrinha levar presente pra mim na rua e voltar pra casa dela. Ou seja, as pessoas sabiam que você estava na rua. Ao ponto de minha irmã, que tem mais de 12 filhos, andar de mãos dadas e saber que eu era irmã dela e não me dava a mão. Você tem a irmã mais velha também? Tenho. Então você tinha um irmão mais velho e uma irmã mais velha? Uma irmã mais velha. Uma irmã por parte de pai, um irmão por parte de mãe, de relacionamento sem os outros parceiros serem responsáveis pelos filhos. Meus pais se casaram, formaram uma família, estava tudo bem. E aí, 2 anos e meio após o meu nascimento, desmoronou tudo. Quando ela morreu e ele não ficou negligente, irresponsável. Totalmente inesperado o que aconteceu, foi inesperado. E esse caminho que você foi trilhando com a dona Ursulina te ensinando a ler, escrever, você se interessando, né? O que é muito louco, né? Porque você poderia se interessar por tantas outras coisas, com né? Certeza. Com droga, com cola, né? Sim, cola, por conta da fome, né? E você foi para os livros, assim, você começou a ler. Isso para mim é uma coisa mágica, assim, não tem... Para mim também, e para todos. Até as pessoas que lembram, os que ouvem falar hoje, eu costumo dizer que enquanto eu não procurava mais comida, eu procurava alimento para a alma. Então, eu comecei a chamar atenção, porque eu lia não só livros, né, revistas, eu participava das atividades culturais da biblioteca, então eu fazia fantoche, música, teatro, né? E assim, a biblioteca é viva, ela não é só uma estante parada. Então, eu participava de tudo, e o que é mais bonito é que eu lia os jornais do dia, porque elas têm as assinaturas, né? Então as notícias do dia. Você se informava ainda. Exatamente. E mais do que isso, eu passei a me proteger e a me proteger de novo ao contar as notícias, ao declamar poesia, ao falar trechos de livros de filosofia. E as pessoas começaram a me ver diferente mesmo naquela situação. E aí as pessoas também me protegiam, porque eu era uma menina que não aceitava o que é comum, né? O esperado, né? Que é a prostituição, o roubar. Eu era já mais instruída. E eu tinha uma pessoa de confiança, grandes pessoas de confiança, que não me conheciam, que eram os autores dos livros. Então, neles eu confiava, nas pessoas de fora não. Então, eu corria, eu sempre corria muito. E você falou que você tinha medo, né? E o livro talvez seja uma coisa ativo-passiva, né? Porque você lê ele a hora que você se sente vontade de... Com certeza. É verdade isso, não é lindo? É isso mesmo. E assim, eu não ficava lendo o tempo todo, como muita gente pensa, né? Que eu era uma menina que ficava grudada atrás do livro o tempo todo. Eu sou muito ativa, né? Então eu era muito positiva também. Então eu era muito sorridente. O meu sorriso me afastava da maldade das pessoas. As pessoas acessavam para me fazer mal. E faziam. Eu ia te perguntar isso, você lembra de alguma agressão física, alguma agressão sexual que você tenha sofrido, não? Eu não consigo nem escrever nem falar sobre muitas coisas, mas eu prefiro lembrar das coisas... Se você falar, não lembra de uma página, de uma história linda que você lembra, de um livro lindo, aí eu falo. Porque é muito abandono, foi muito descaso e muita gente ruim também. Mas assim, antes de ser maldoso, de ter um abuso mesmo, de alguém vir acessar
minha alma, meu corpo, minhas ideias, só de não vir, acho que é o abuso maior, o de não me resgatar antes. Ninguém fazer nada, uma menina de 4 anos aos 11 na rua, né? Porque assim, meus familiares achavam, e muitos até acham até hoje, que eu estava na casa do meu pai, sendo criada por ele e pela minha madrasta. Então eles não acessavam, porque meu pai também não permitia muita comunicação com a família da minha mãe. E a família do meu pai, os portugueses, eram muito afastados, estavam em Portugal. Era só a minha avó que estava na casa. Então ela morreu, e aí fiquei só eu, ele, minha madrasta e as filhas, 2 filhas dela que ela trouxe para morar com a gente. Então eu era mais grudada nas meninas antes de fugir, depois elas ficaram e cresceram naquele ambiente disfuncional, e o resultado disso é o esperado, né? As meninas simplesmente não tiveram a sorte que eu de depois olhar um mundo diferente. Elas viram o que acontecia ali, foi o que aconteceu com elas depois, né? Então elas não tiveram um futuro muito... E seu pai feliz. faleceu, você tinha quantos anos? Então, o meu pai faleceu, eu era casada já, porque eu fui resgatada por 2 tias. Aos 11 anos? Aos 11 anos. Uma irmã da minha mãe e a esposa dela. 2 mulheres sofridas, 2 mulheres onde o preconceito era muito forte pelo relacionamento. 2 mulheres indignadas quando descobriram que eu estava na situação que estava. Então, uma delas, que é a minha tia, foi a que se aproximou mais. E aí ela foi com cuidado para poder me abordar, para poder me acessar, para poder me levar para casa. Ela levou um dominó para jogar comigo, para você ter uma ideia, na rua. Para eu ganhar a confiança dela. Ou seja, ela viu que você estava na rua, começou a te cativar. Assim. Sim, e ela estava desesperada. E ela conseguiu. Ela deve ter descoberto depois também. Ela achava que você morava com seu pai. Ela achava que eu estava com meu pai. Antes ela me via, às vezes acessava. Às vezes minha madrasta me pegava, me levava para casa de volta. E eu fugia porque não queria. Eu fui para casa das tias, voltei para a rua, não queria ficar lá. Para você a rua era muito mais acolhida, né? Era livre. Não tinha horário, nada, ninguém me mandava. E eu cresci nessa situação, então era uma situação que era só o que eu conhecia. E eu não tinha regra, né? Então, o tomar banho, o comer com o talher, o comer na hora certa, era muito violento. Porque você tem uma alfabetização de educação natural e também um pouco de caráter, um pouco de valores, dos 4 aos 11, que é extremamente importante. É uma fase, sim. Infância, exatamente isso. E eu tive muita sorte, porque fiz isso dentro de uma biblioteca pública. E aos 11 anos, quando sua tia te resgata e você vai morar e você não volta pra rua, já dá pra ter uma memória, né, aos 11 anos. Não, antes disso. Até antes. E uma memória mais viva, talvez. E o que te falou assim, quero ficar aqui e não quero voltar pra rua? Fui obrigada a ficar. Tinha horário, fechava a porta, não podia sair. Mas era de medo, porque tinha horário, tinha que tomar banho, não gostava de tomar banho de jeito nenhum. Era piolenta e achava normal. Brincava com os ratos nos bueiros e achava normal, era uma coisa muito normal. E as tias queriam transformar isso muito rápido em outro momento, e isso foi violento. Mas elas me deram banho, me colocaram roupas cheirosas, novas, elas eram muito simplesinhas. Tinha minha avózinha, minha outra tia, que era uma tia deficiente, e um outro tio também. Então a casa tinha outras pessoas que passaram a me acolher. Mas aí eles passaram também a enfrentar outras pessoas, porque quando elas fizeram isso, todos disseram que era um erro. Porque meu irmão já estava dando muito trabalho. Né? Meu irmão já era viciado em cocaína desde cedo, vinha para casa, saía, aprontava todas. E eu, certeza que, ainda, principalmente por ser menina, eu era uma menina. Então, um problema seríssimo que naquela época é que em breve eu engravidaria. E as tias não arcariam com uma menina e mais um bebê ou quem acontecesse. E minha irmã mais velha era uma mãe de muitos filhos, então hoje eu entendo que talvez esse era o medo, o temor. Mas além de tudo, porque eu estava marcada, né? Porque eu tinha um passado que tenho até hoje. Sou órfã e não muda. Fui da rua e sou da rua ainda, porque nunca vai deixar de ser. E na época estava muito recente, muito forte. E ela... Chegou a ir para a escola, não? Sim. A primeira coisa que elas fizeram, me levaram para a escola, depois para a igreja, eu falo para ser exorcizada, né? Católica,
E as tias trabalhavam, né? Eram empregadas domésticas. Então, trabalhavam nas casas de grandes portugueses ricos que tinham lá na Vila Maria, voltavam. E aí queriam saber o que eu fiz, que horário que eu voltei da escola. A vozinha fingia que tinha dado banho em mim, porque ela era muito generosa. E como meu irmão também, meu irmão pegava dinheiro, saía, minha avó falava que não. Então, elas faziam isso. E as tias, elas passaram a me mostrar que eu teria que ser diferente, porque eu teria que chamar muita atenção, eu teria que ser muito boa aluna na escola. E eu era. Então eu ia para a escola, eu não queria estar na sala de aula, porque eu ainda era fedida. Eu não passei a ser, de um dia para o outro, a pessoa limpa que todo mundo queria. E na escola ninguém gostava muito disso. As crianças me zoavam muito, os professores também. Alguns professores são meus maiores inspiradores e outros são os que falavam, eu não chego perto dela, eu vinha para a diretoria dela, eu não vou dar aula. E aí, adivinha onde eu ficava dentro da escola? Eu acho que é na biblioteca. Sim. Tinha uma sala que era a professora Eva responsável, era o lugar que eu ficava. Então eu ficava lá, eles deixavam. E quando eu voltava para exercício e prova, eu gabaritava, porque eu já sabia o que eles ensinavam. E só algumas coisas que até hoje eu não sei, né? Tipo, geografia eu não sei, até hoje eu não sei onde eu tô, nem para onde vou. Mas português, a língua portuguesa, por exemplo, os livros que ensinavam eu já tinha lido. Então era muito... Escrevia já bem, porque lia. Então já tinha uma redação e sempre colocava minha mãe nas redações. Eu sempre escrevia com minha mãe como se ela vivia, assim, vivesse perto de mim. E eu sentia muita falta na rua de uma mãe, não dela, porque eu não lembro dela, do colo. E depois das tias também, porque as tias não foram minhas mães, foram minhas tias e que outros primos, outros familiares diziam que elas tinham que ser opressoras. Porque para eu aprender, tá na linha. Eu tinha que ser uma mulher depois, ciente da gratidão que você era uma criança problemática, bagunceira, não? Pelo contrário, eu era bagunceira, eu sou até hoje bagunceira com as coisas, de deixar tudo bagunçado, porque eu não tinha referência de organização, mas eu era uma menina muito obediente, sou também, eu até hoje sou, aceito, sabe, assim, e ao mesmo tempo eu debatia, porque eu falo muito, então eu enfrentava. Por que me disse para fazer isso? Por quê? Por quê? Era o tempo todo, né? Para quê ir na igreja? A igreja não faz bem. A igreja fez isso, isso, isso. Os jesuítas fizeram isso. Então, tipo, não, mas é porque não quero. Assim, roubei a Bíblia, levei para casa, apanhei para devolver. E foi quando eu roubei porque era um livro, não era porque era a Bíblia. Não porque eu queria ser religiosa. Eu queria ler, e a Bíblia é um livro bonito, né? Bonito, lindíssimo. Tinha vários. E a que eu roubei é aquela azul, toda fininha, barata, sabe? E aí respondi, devolvi. Fiz a catequese, devolvi para a catequista a Bíblia. Ou seja, com os 11 você começou a ter uma vida normal. Sim. Dentro de um trauma, do rompimento, porque você tinha uma vida de rua, sim, sem educação básica primária. E você teve uma ruptura afeto. E sem afeto. E depois, aos 11, você passou a ter um afeto, um carinho, regra e tudo mais, né? Passei a ter regra. Afeto não conseguiam me dar. Não, porque se elas dessem, elas não poderiam, e elas queriam. Mas elas ouviram tanto uma sociedade inteira dizer o contrário, que elas não repassaram. Então, elas já me avisavam. Você vai para a escola, tem tal hora para chegar, você tem que tirar a melhor nota, você tem que voltar, a casa tem que estar em ordem, você tem que dormir tal hora, e aos 14 agora é hora de trabalhar, você vai tirar a carteira profissional, vamos te levar. Você começou a trabalhar aos 14? Aos 14 anos. Você trabalhou com o quê? Eu trabalhei numa clínica médica, bem perto da biblioteca e da casa das tias. A mesma biblioteca? A mesma biblioteca. As tias moravam muito perto da biblioteca. Meu pai também morava muito perto. E você, quando estava com suas tias, você ia lá na biblioteca ainda? Não, elas já não deixavam. Isso que foi o conflito. Porque eu não podia ir pra rua. Elas não entendiam o que era a biblioteca que eu queria. Elas achavam que eu queria ir pra gandaiar na rua. E eu queria a biblioteca. E assim, eu costumo dizer que eu enfrentei as tias por faltarem livros em casa. Né? Elas eram analfabetas, ninguém lia. Só eu. E aí eu ensinei as tias a ler. Você ensinou elas a ler? Livros hoje na casa. Você tá brincando. Você ensinou elas a ler? Uma só, outra até hoje não sabe ler tudo, mas sabe muita coisa. Mas ler ela não quis aceitar, não deu tempo, mas a mais jovem aprendeu. E você ficou na casa delas até que idade? Até os 18. Eu fui trabalhar aos 14 nessa clínica, depois fui cursar o ensino técnico.
Aí fui estagiar na Caixa Econômica, aí minha vida mudou total, porque ninguém sabia da minha história anterior. Então era uma E menina você que tinha falava passado. não? Eu não contava pra todo mundo. Eu costumo dizer que eu escolhia as pessoas que eu queria contar, e aí eu surpreendia. Hoje eu não escolho, né? Hoje eu publiquei um livro contando e as pessoas sabem. E quando que você falou assim, eu quero contar minha história para qualquer pessoa que quiser saber? Porque é uma exposição, né? Total. Demorei muito, não pensava nunca. Falava, nossa, você morou na biblioteca, você sonhava em escrever? De jeito nenhum. Eu fui morar na casa das tias, fui trabalhar, voltava. E as tias, eu era depois uma adolescente, todas as adolescentes são mais rebeldes, eu era também, mas pelos outros fatores, né? Queria ser vista. E aos 18 achei que, de tanto ouvir nas empresas que trabalhava, que quando eu fizesse 18 eu podia ter meu próprio lar, não ser julgada. Quando eu fiz 18 eu saí de casa. Eu agradeci as tias e saí de casa. E você continuou tendo contato com elas? Eu fiquei 3 anos sem falar com elas. Depois que você saiu de casa, por quê? Porque eu saí num conflito. Eu saí. Elas não queriam que você saísse? Elas não queriam, tadinhas. Elas queriam que eu fosse uma menina normal e que elas criassem. E eu queria também que elas me vissem como uma menina que não tinha que ser tão julgada. E eu falei, agradeci. Eu sou capaz, assim. Fui morar na casa de uma prima, na casa de amigas. E aí fui morar sozinha. Eu já trabalhava, já tinha... Se mantinha, então. Me mantinha. Com 18 eu fui trabalhar numa empresa de plano de saúde. Então eu comprei meu carro, olha só. E aí fui morar sozinha numa outra cidade, em Guarulhos. Agradeci as tias e falei, pronto, vou pôr uma pedra, já era essa história aqui nessa cidade, ninguém vai saber e tem um mundo inteiro para eu conhecer. Não tenho ninguém, não tô... E você ficou 3 anos sem falar com elas? Caiu eu fiquei 3 anos sem falar com elas. Acho que tá ok. Esse barulho que vocês ouviram foi uma cadeira quase arrebentando. Aqui é a realidade nua e crua. Acho que foi a fuga. Foi a fuga. Aí você decidiu voltar a falar com elas, assim? 3 anos depois, quando eu fui morar em Guarulhos, eu conheci um rapaz e eu me casei com ele muito rápido. E aí eu resolvi apresentar o meu marido às tias. E aí voltei e comecei a me aproximar de novo delas. E entender que eu também fui precipitada ao sair, como qualquer jovem. E aí conviver, a minha vida já estava com o meu lar, minha família, né? Meu marido, aí a família dele que me acolheu, né? Minha sogra, meu sogro, e a nossa filha, que a minha sogra adotou uma menina na época que eu casei com meu marido e nós criamos a Jenny como filha. E a minha filha hoje, de 24 anos. E aí compartilhei esse amor, essa maternagem, essa maternidade com a minha sogra. E foi aí que eu consegui me aproximar um pouco mais das tias, que são maravilhosas, sempre foram. São as responsáveis por eu estar aqui hoje. São meus amores, né? Mas eu tinha medo delas. E o medo se dava porque elas representavam o que todo mundo julgava. E era um julgamento só. E eu odeio o julgamento de todos. Elas têm quantos anos hoje? Uma tem 70 e poucos, tia, deve estar errando. E a outra tem 62, acho, 60 e poucos. Elas estão juntas há mais de 50 anos. Enfrentaram uma sociedade inteira, né? Totalmente machista. Primeiro para casar, depois para me criar, né? E são maravilhosas. São, de fato, exemplos, assim, né? São. E hoje, e assim, eu sempre lembro que as pessoas falavam, você tem que me dar orgulho, Lu. Você tem que me dar orgulho, Lu. E eu tinha que ser grata por tudo o tempo todo. E eu, agora, hoje, eu demorei um pouco, né, pra voltar a ter esse relacionamento com elas, a visitar a casa delas, eu sou a filha delas, então eu vou almoçar no domingo, mas não são todos os domingos. E agora, nos últimos anos, eu tenho me aproximado cada vez mais, porque eu sempre pergunto, e aí, eu tô dando orgulho que vocês queriam? E elas respondem que sim, e é uma resposta para os outros também, que elas levantam a bandeira da Lu Salva. Elas mostram para a família e para a sociedade. Eu acreditei, a Lu não seria ruim, a Lu seria uma menina diferente. Então hoje elas me veem, né? Me ouvem, me veem, palestro, né? Elas falam, eu tenho orgulho de você. E eu sempre me pergunto se tenho mesmo. Aí eu pergunto de novo, tia, vocês estão orgulhosas? Sim. Eu acho que eu consegui chegar onde eu queria agora, que é ter o olhar delas. Não era dos outros que eu queria, era o delas. Eu queria provar para elas, que todos que falavam para elas, e elas acreditaram na época,
que eu não seria o adequado, né? Que eu não seria civilizada, que eu não seria uma pessoa do bem. Eu não sei qual que é o conceito que as pessoas têm de uma pessoa que cresce na rua ou de alguém que é vulnerável, acham que nunca vai ter jeito, né? Acho que é por isso que eu, Lu, sempre sei que cada história é única e que respeito muito e sei que cada pessoa, ela deve ser ouvida, independente do que aconteceu com ela. Ela tem uma vida inteira imensa ainda pela frente, que ela pode errar, acertar e escolher. E aí você com a sua tia, você trabalhando, saiu de casa, casou, né? E escreveu essa história num livro. Como que é com os seus irmãos mais velhos? Como que foi a Lu agora já madura, que já consegue discernir tudo o que aconteceu, enfrentar eles, olhar eles? Inclusive, você tinha perguntado como que eu decidi escrever o livro, né? Eu fui falando, né, para variar. Eu fui num albergue, uma amiga sabia da minha história, pediu para eu ir falar essa história num albergue masculino. E quando eu falei, tinham 3 pessoas ouvindo. Quando eu terminei, tinham muitas, porque eu falava a linguagem deles. Eu não falava que eram pecadores, eu não falava que eles estavam errados, eu não falava que eles tinham que voltar para a família, eu não falava nada, eu só falava que eu entendia o que tinha acontecido. Porque eu entendi muito cedo o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com minha madrasta, o que ela fez comigo. Eu entendi. E aí, eu resolvi escrever o livro. Porque eu falei, se eles disseram que eu precisava contar, então outras pessoas precisam saber. E aí eu tive essa coragem de fazer isso. E o que você perguntou mesmo na sequência? Uhum. Não, eu perguntei quando você decide falar tudo isso, assim, como que você... dos meus irmãos, né? Isso, como que você relaciona com eles? Um problema bem sério, porque minha preocupação era contar a minha história sem expor meus irmãos, porque a história é deles também. Principalmente o que minha mãe morre e ele sobrevive. O outro que viveu numa vulnerabilidade tamanha de se envolver com drogas, de levar tiros na minha frente, de sofrer a violência muito forte. E eu coloquei isso no livro. E eu pensei muito antes de colocar, mas eu pensei, é o meu olhar, é a minha história, eu tenho esse direito também, mas como não expor? Aí eu pensei em fazer isso de uma forma que eu contasse a verdade, mas que eu desse para quem lesse ou interpretasse essa história o entendimento de que eles também são pessoas que foram vítimas disso tudo, mas são pessoas maravilhosas. Então eu conto que são pessoas incríveis. O meu irmão mais novo, principalmente o Luciano, que eu amo muito, muito, é a pessoa para quem eu escrevi o livro. Eu escrevi para ele. E foi estudando a resistência do William Fuchs que eu tive essa coragem. Porque o William fez isso. Ele escreveu a resistência, contando a história do irmão, contando a história dos pais, a história dele, a história de uma ditadura. E aí a perspectiva dele foi o olhar dele, que foi ali, né? Que ele colocou o personagem contra o nome. E eu coloquei a Lu mesmo. Então, aí eu falei, antes de publicar, mostrei pro meu irmão mais novo, o que você acha? Porque eu reencontrei meu irmão, eu reencontrei meu pai depois de casada, com Alzheimer, morrendo, e levei meu irmão mais novo para se aproximar dele. E quando meu pai morreu, nós dois estávamos em contato com ele. Então foi vitorioso isso. Ele teve rompante de lucidez no Alzheimer, não? Não, ele pensava que eu era minha irmã mais velha e contava. Isso foi muito precioso para o livro, para minha vida, para tudo. Meu pai contou os detalhes como se fossem naquele momento, como se ele estivesse vivendo aquilo naquela hora que ele me contava. Então, meu pai contou, a menina Luciene, Flávia, assim, né? Uhum. E ele falava, ela é muito inteligente. Aí depois falava, ela não precisa de nada. E eu demorei para entender que ele tinha Alzheimer. Eu falei, o que está acontecendo com ele? E aí meu marido perguntou, mas escuta, o senhor falou que a Luciene não precisava de nada. E meu marido ciente de que eu precisei a vida inteira de tudo. E ele falou assim, não, Luciene não precisava de nada, Luciene sempre teve papel e caneta. Caramba. Então, e você e seu irmão mais novo se aproximaram dele, que tecnicamente foram os dois abandonados, né? Sim, e o mais incrível, o meu irmão mais novo sempre pensou que foi abandonado. E o meu pai não abandonou meu irmão. Meu pai não estava pronto e entregou o meu irmão para adoção porque sabia que não estava pronto para cuidar dele. E ninguém contou isso para ele. Meu pai várias vezes tentou acessar meu irmão e não conseguiu. Meu pai várias vezes tentou se aproximar de mim também. E eu sei porque eu lembro porque de mim ele se aproximava. Às vezes. Mas do meu irmão não deixavam. E pediram e contaram como um abandono. Meu pai conseguiu descrever nesses encontros que ele ia atrás de Luciano. E Luciano entendeu que meu pai nunca abandonou ele.
O que aconteceu foi uma tragédia que ninguém tem culpa. Minha mãe morreu, meu pai... O alcoolismo, que é uma doença, né? Doeu nele. Ele não esperava a família desmoronar, ele esperava voltar para casa com o bebê no colo. E com a esposa dele também. Não esperava isso acontecer, doeu nele. Então, meu irmão sabe disso. Aí meu irmão, quando leu o livro, ele não leu o livro pronto assim, ele leu o primeiro projeto do livro e ele falou: como você conseguiu colocar exatamente o que aconteceu? Porque eu começo o livro com um reencontro com meu pai, com ele. E aí eu mostro o cenário, ele sentia o cheiro, ele sentia o enjoo. Porque meu pai estava num lugar deprimente, pensa, né? Eu consegui sair da situação de rua, meu pai ficou vulnerável, né? Ele estava em algum lar, seu pai? Meu pai estava... Em algum lar? Ele estava num cortiço, onde várias pessoas diferentes moravam. E aí minha madrasta com ele, as filhas dela, né, que ele criou, filhas dele também, e os netos, e uma bagunça, um lugar como que eu era pequena também. Eles não saíram daquele lugar, quem saiu fui eu. Mas ele sobreviveu anos resistindo a tudo isso, louco, debilitado intelectualmente, mentalmente, fisicamente. Ele pesava, sei lá, uns 25 quilos quando eu encontrei. Ele estava na cama. Depois ele foi imediatamente... Ele foi internado, então eu passei a visitar meu pai só no hospital 15, 20 minutos, era o tempo que eu tinha com ele, e ele já não estava mais ali. Aí eu falo assim, é possível perder o perdido? É possível ter alguém vivo, morto perto de você também, e não precisa ser um espírito, não, era um humano mesmo, desconectado. Ô Lu, o que me impressiona é você conseguir ver o seu pai sem culpá-lo. E para qualquer pessoa, uma criança que vai morar na rua aos 4 anos, a primeira coisa que pensa é: cadê o pai dessa criança? Como que o pai deixou essa menina morar na rua, né? Como que você sempre conseguiu ter isso? Também pensa, eu também não tenho raiva dela. Eu estudei muito, Tadeu. E eu estudei muito a mente humana, eu estudei as legislações que os meus direitos foram violados, eu entendi isso muito cedo. E eu percebi que minha madrasta transferia um ciclo de exploração. E ela transferiu para mim, porque ela achava normal. Ela apanhou muito também, então ela me bater era normal, era o que ela sabia fazer. Entendeu? Quando você estuda violência e quando você estuda o enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, você percebe que em todos os casos isso aconteceu. E assim, então por isso não julgo. E meu pai também. Eu sei que ele me amava. Se é uma pessoa que eu sei que me amou, foi ele, porque eu lembro do amor dele, eu lembro. Então não foi falta de amor, foi negligência, foi irresponsabilidade, foi abandono, foi. Mas primeiro com ele, depois comigo. E ele era um homem que era privilegiado na época, meu pai tinha as condições dele. Então, quando ele perdeu a mulher, que era responsável por tudo, ele se viu perdido também. Então, ele sentiu, não teve habilidade para lidar com o tamanho desafio de criar de uma menina sem mãe, né? E depois, quando eu fui pra rua, ele também não sabia onde ele estava mais. O álcool fez isso. Ele era muito dependente do álcool. E assim, na cabeça dele, você nunca morou na rua? Não. Acho que sim, eu não sei. Eu perguntei pra ele. Porque quando ele me viu adulta, ele tava com Alzheimer, né? Então eu não sei. Não sei também. Boa pergunta. Eu acho que eu nunca pensei nisso também. Acho que nessa história todo mundo falhou. Foi uma história que muita gente falhou. E eu trabalho hoje para contar justamente porque eu não quero que se repita. Porque as pessoas pensam que é inédito. Mas eu sei que com as outras meninas aconteceram também. As filhas da minha madrasta, uma era mais velha que eu, outra da mesma idade que eu. E ela era bem preta, que minha madrasta era negra. E a outra era menos preta. Então a que era menos preta era tratada um pouco melhor. Eu era tratada melhor que as duas. E depois elas ficaram na casa sendo tratadas melhor que eu na rua. Mas era porque era assédio. Todo mundo já sabia o futuro de todo mundo, já sabia que elas seriam prostitutas e que tudo isso era interessante para alguém que achava aquilo normal, e tinha muita gente que achava isso normal. Era o ambiente que a gente vivia.
E era um ambiente disfuncional. E hoje tem vários lugares iguais. E que as pessoas fingem não ver também. O legal é que hoje tem pessoas como eu que são ativistas nisso, né? Ou que tem esse olhar. Na época também, eu sei que ainda estava montando toda a legislação de cuidados, né? Crianças não tinham direitos, crianças não eram vistas, são totalmente revitimizadas. Eu também fui. Então, o meu pai, eu acho que ele não tinha esse olhar também, porque ele morreu num ambiente muito, muito perigoso. Não era uma casa que ele morava, era um buraco, era fedido, era, sabe, um cortiço, mas era pior. E eu reconhecia pelos livros que li. Então eu sabia quando eu vi. E eu também vou te falar, eu também endeuso o meu pai, né, minha mãe, porque são meus pais. Eles podem ter errado, mas eu não vou culpar. E voltando à resposta mais próxima, eu odeio tanto que me julguem, que eu não julgo nem meu pai, nem ninguém dessa história, porque eu acho que ninguém tem o direito de julgar o outro. Ninguém tem. Eu acho, é uma opinião minha, né? Claro que tem eu acho todo um que você tem tribunal toda para a tudo. razão. Mas E você tem muito um lugar disso, de falar disso, porque você viveu, assim, coisas inimagináveis. A sua história é uma história forte, né? Acho que você deve ouvir muito isso. Emocionante. E a gente poder ter essa história num livro hoje, assim, com esse título maravilhoso, Cola Invisível, que é inclusive sua foto na capa, né? Sou eu. O livro é bonito porque o pano de fundo do livro uma sacola. Porque quando eu encontrei meu pai, vocês acreditam que eu encontrei meu pai e encontrei minhas coisas? Meus documentos e fotos, alguns, dentro de uma sacola de plástico nas gavetas abertas. Ele guardou minha vida numa sacola. E eu roubei essa sacola, fiz que nem criança, quando era criança. E levei para casa. E aí eu tirei essa foto que tá na capa, eu tirei dessa sacola. E aí um artista maravilhoso, um guarulhense, que é o Cadu, ele é um grafiteiro, né, um artista maravilhoso, fez, né, um grafite na capa e colocou a lua aí, né. Eu me vestia de menino na rua, cortava o cabelo curto e... Era mais fácil. Era menos difícil. Menos difícil. Mais fácil não tem como, né? Isso acontece muito também. É muito mais raro meninas, né, ficarem expostas, né? São mesmo meninos, a maioria, mais homens na rua, né? Meninas conseguem, não sei, deve ter uma força diferente da mulher. Mas quando ela ainda está exposta, ela ainda se defendem. Eu não fui diferente. Tem muita história ainda, só na roupa, né? Lu, na foto. E aí, você e seu marido montaram uma editora, né? Isso, pra mim, é uma menina que morou na rua, dentro de uma biblioteca e monta uma editora. Como foi isso? A editora, assim, isso que é muito lindo, porque eu também não esperava criança morar na biblioteca e escrever um livro. E muito menos ter uma editora. Eu e o Mar, quando a gente foi casar, a gente resolveu montar uma Xerox do lado da faculdade. E a faculdade tinha aula de todas as matérias e cursos diferentes, na universidade, e tinham as pastas dos professores. Então a menina louca que devorava os livros passou a ser a jovem louca que devorava as pastas. Isso que é bonito, porque não foi de um pulo, do nada. Eu não sei nem explicar os motivos, mas a gente resolveu sobreviver para casar, então montou a Xerox. A gente tinha essa oportunidade, montou com 2 máquinas de Xerox velhas e um computador, né? 386, 486, sei lá. E aí, essa menina tirava Xerox, ninguém queria saber muito do texto, mas a menina queria. Então eu passei nesse balcão, fica falando sobre isso. E aí eu comecei a entender todo o mundo acadêmico, né? Então, tipo, a graduação, a pós-graduação, o lato sensu, escrito sensu, achava lindo. E fui mergulhando nesse universo. Passaram-se os anos, tanto que foi quando uma moça foi... a Xerox passou a ser uma empresa, uma gráfica. Então a gente passou a fazer plotagem, né, de arquitetura e engenharia, depois comunicação visual, e foi crescendo, a gente muito empreendedora. E cresceu mesmo, um lojão. E aí, por quê? Porque era uma pessoa muito interessada do outro lado do balcão em atender, então as pessoas percebiam isso, né, e o Mar também trabalhava muito. E até a última aula da noite, pensa, trabalhamos muito, nossa. E assim, essa moça que eu falei que me chamou para conhecer o albergue, ela fez um TCC, uma TFG na época,
que era um albergue para moradores de rua, porque ela fazia arquitetura, então ela terminou arquitetura. Quando eu plotei, eu chorei. E quando eu imprimi a monografia, eu chorei. E ela perguntou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu cresci na rua e o que você está fazendo é muito lindo. Já pensou se esse projeto, que é só de brincadeira, virar de verdade? Vamos atrás de um patrocínio? Ela falou, Lu, eu sou fascinada por albergue, por pessoas de rua, eu nunca imaginaria isso de você. Aí ela falou, vamos comigo no albergue e você conta? Aí contei, vi que precisava escrever, falei, fui entrevistada em alguns lugares, as pessoas achavam o máximo. Fui homenageada na faculdade na semana do ECA, e aí uma promotora deu uma palestra na faculdade sobre... Ela tinha uma campanha permanente contra maus tratos na infância. Quando ela terminou a palestra, eu soluçava e o auditório todo olhava. Por quê? Porque ela contou a minha história, e não era minha, era das outras crianças, mas era exatamente a minha. Falei pro Mar, preciso contar essa história. Comecei a escrever esse livro, eu levei anos, perdia todos os Word da vida, os papéis. E aí falei assim, bom, vi a resistência do Julian, ele foi dar um curso da escrevedeira. E eu falei, Mar, eu vou de Guarulhos até a Vila Madalena porque eu vou escrever um livro mesmo, mas eu não quero escrever essa história de qualquer jeito. Eu quero aprender a escrever de verdade, quero ser uma escritora. Fui, já tinha escrito o livro todo, o Julian falou, Lu, tá lindo. Aí eu submeti o livro, eu fui entender o caminho do livro, estudei com o André Conte, na escrevedeira também, dei meu livro na mão dele, aí tava o Santiago do lado, o Santiago Nazarian, entreguei o livro, aí o André fez amizade comigo, mas nunca falou sobre o livro, e aí eu falei pro Mar, nunca que vão publicar, não sou ninguém ainda. Mas o Mar falou assim, mas faz só uma semana que você deu o livro pro André. Aí eu falei, mas a gente podia nós mesmos publicar, a gente tem tudo, tem as máquinas que imprimem. Eu fiz o curso do André, descobri como que é o caminho do livro. Aí fiz o da Unesp também, né, da Universidade do Livro, fiz produção editorial, terminei. Falei, que lindo, já pensou se a gente tem uma editora Xerox? Aí ele falou assim, já pensei, vamos fazer isso então. Me apoiou, mudamos o KNAI da Xerox. Me associei à Câmara Brasileira do Livro para entender, para fazer as fichas catalográficas com quem entendia, porque eu apoio quem é bibliotecário. com razão. Aí coloquei o livro no mundo e fiz, ó, que lindo. E hoje você tem uma editora. E aí falei, gente, comecei a ser lida. E aí as pessoas falaram assim, nossa, você escreveu um livro, o livro é lindo. E aí fui nos lugares, comecei a ser conhecida. E elas falaram assim, como você teve coragem de fazer isso? Eu também quero publicar. Falei assim, eu tenho uma editora. Estou no 8º, 9º livro agora. Caramba, que legal. E aí já li, olha que legal, que a editora é linda. A editora Formate. A editora publicou a Lei de Licitações comentada, a revista jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, o livro de poesia da Dona Maria. A gente publicou fluência oral para educação, a gente publicou o livro de alfabetização. Então, falou assim, o livro é uma editora de literatura? É uma editora de livros. E aí eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu sei que tem muita gente querendo publicar comigo, gente que foi publicada por várias editoras legais também, mas que queriam o meu olhar, queria que eu abraçasse o livro, eu abraço o livro. Aí nasce um livro do autor e meu também, e de toda a nossa equipe na editora. Cara, que história incrível, eu tô apaixonado pela sua história. O Osmar também, que eu tive o prazer de conhecer junto com você, seu marido. No livro. E nossa filha. E saber que você conseguiu reverberar, e você me fez uma dedicatória linda, você colocou com colo de flip. Exatamente. E é isso que eu senti, assim, nessa conversa de 1 hora aqui com você. Você que é uma menina que morou na rua há tantos anos, que foi abandonada, sendo colo para tantas pessoas. O colo que você não teve, né? Eu adoro ser colo, eu adoro abraçar as pessoas, eu adoro gente, eu adoro. As pessoas falam assim, Lu, você conhece todo mundo? Eu falei, não, ainda não, falta um pouco ainda. Eu conheço gente de todas as áreas, eu entendo as áreas, eu falo sobre qualquer assunto e eu sou apaixonada. Sim, a Alma me lembrou de uma coisa bem linda, que o mais bonito não é nem o colo invisível, é o livro que vem. Estou escrevendo um livro sobre a protagonista. Eu estou escrevendo, esse é autoficção, né? Aprendi com o Julian.
E agora estou aprendendo com o André Del Fuego. Você está com poucos professores bons? Poucos, só professores, né? Eu sempre me inspirei nos melhores. E eu que na infância eu lia Machado, né? Eu sou... o lindo de agora, sabe o que é? É ser amiga de verdade, né? Porque eu era amiga dos livros, né? E eles nem sabem que eu existi. Mas os de hoje sabem. Isso que é o mais incrível, né? E aí estou escrevendo sobre a minha sogra, que a minha sogra é uma mulher que teve um ferro velho e transformou o ferro velho numa empresa de plástico, de reciclagem. E aí o livro novo, que está quase pronto, fala de recomeços. Então ele fala de toda a trajetória de reciclagem do plástico para ser injetado de novo, mas com os fornecedores de rua, né? Que são os moradores de rua. É a sua mãe, a mãe do Osmar. Minha linda sogra, minha mãe, a pessoa que me fez referência materna. Ela me amou no primeiro dia, quando eu casei. Uma semana eu casei com o Mar. Casada há 2 anos e a gente se casou em uma semana. Ele chegou nela e falou, vou casar com a menina do 14º andar. E contou minha história. E ela falou assim, casa, a gente vai acolher. Ela me deu café com leite, me cobriu, me deu blusa de frio. Isso eu não tinha recebido ainda. E aí eu ganhei uma mãe. Então essa mulher forte é a protagonista. E é lindo, os outros personagens são personagens que eu lembro da rua também, né? O Federal, que era o cara que morava na rua com o terno e achava que ele era da polícia. Você tem noção das mentes brilhantes que estão na rua? Você tem história para arrebentar, para contar. Tem história para 20 livros já. E aí, assim, essa história toda, né, eu faço um trabalho no Arsenal da Esperança, na Moca, que é um albergue que acolhe 1.200 pessoas de rua. E esse lugar, as pessoas são pessoas que fornecem, recolhem tudo que é para reciclagem, né? Então é o começo da cadeia, né? O cara do carrinho que vai até depois para a extrusora, né? Para pigmentação do plástico novo. E eu faço esse paralelo com a pessoa que, como eu, tive que ser reciclada, né? E tive que ter um ferro velho em forma de biblioteca, né? Mas eu não coloco a biblioteca no livro novo. Eu coloco mesmo a sustentabilidade, né? A atenção para o clima e principalmente a atenção para os humanos, né? 8 bilhões, acho, de pessoas que ninguém olha para o lado, principalmente quanto mais vulnerável, menos olhar tem. E são só as pessoas que vão salvar tudo isso, né? As pessoas que se importam. Não com elas, mas acabam se importando com o planeta e com os outros que não as enxergam. Lu, poxa, obrigado pelo papo, estou extremamente emocionado aqui. O seu livro está maravilhoso, Cola Invisível. Vou deixar no link aqui para as pessoas comprarem. O pessoal que comprar aqui, compartilha esse episódio também, conversa com as pessoas, mostra esse livro, porque é muito incrível. E obrigado. Não tem outra palavra. Eu vou te pedir um abraço. É um colo que eu ganhei aqui na Flip, né? Que lindo. Eu vim à Flip para encontrar tanta gente linda. Eu não esperava esse presente. Nossa, presente do Rabiscos. Eu fiquei muito feliz. Barco, né? E veio num barco, cara. E assim, aleatoriamente, né? De presente. As coisas vêm assim mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal de casa, fico aí com esse episódio maravilhoso. E a gente volta na quinta-feira com a Carol Pedrosa e terça-feira comigo, Papo Literário. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.